Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista a este vídeo até o final. Os paramédicos que chegaram alguns minutos depois confirmaram o óbvio. Nenhum sinal de vida. A jovem estava morta. Idade: aproximadamente entre 18 e 20 anos. Cabelos castanhos, corpo magro, roupas de verão. A primeira coisa que chamava Nia a atenção eram as inúmeras escoriações e hematomas nos braços, ombros, costas e rosto. Eram recentes, e a natureza dos machucados indicava que a garota havia tentado resistir. O perito registrou uma fratura no osso hioide. Esse é um sinal clássico de estrangulamento. Além disso, havia hemorragias visíveis na região dos olhos e sob as pálpebras. Os peritos forenses constataram que a morte foi causada por asfixia mecânica. Também foram encontrados vestígios de atrito com o solo nas costas e nas pernas de Jennifer, indicando que seu corpo pode ter sido arrastado depois que ela perdeu a consciência ou morreu. Suas roupas estavam parcialmente removidas, mas não havia sinais de violência sexual. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Jennifer Levine nasceu em 21 de maio de 1968, no coração da cidade de Nova York, a cidade que nunca dorme. Uma cidade onde o luxo reluzente convive com rachaduras invisíveis, onde a ambição se entrelaça com a solidão e o desejo de sucesso muitas vezes é acompanhado por uma luta interna. Mas nesse mundo inquieto e cintilante, Jennifer parecia irradiar sua própria luz desde cedo. Ela cresceu em uma família onde o amor era real, apesar do divórcio dos pais. Seu pai, Stephen Levine, era dono de uma galeria de arte no Soho, uma pessoa criativa com um senso de gosto refinado. Sua mãe, Ellen, criou a filha em uma atmosfera de cuidado e liberdade, em Long Island, em um ambiente mais calmo e equilibrado. Jennifer vivia entre dois mundos, o silêncio suburbano e a agitação da cidade. Esses opostos formaram um equilíbrio dentro dela. A capacidade de ser sonhadora e ao mesmo tempo pragmática, aberta e cautelosa, emocional e perspicaz. Desde cedo, Jennifer sentia uma maturidade que surpreendia quem a rodeava. Ela não era apenas uma criança inteligente, era uma observadora atenta. Na escola, os professores notavam sua curiosidade, sua rapidez de raciocínio, suas perguntas pouco convencionais. Ela era bonita. Isso era inegável. Alta, esguia, com olhos expressivos, atraía olhares. Mas sua aparência não era seu principal valor. Ela tinha uma energia interior, um charme especial que não vinha das roupas ou dos penteados, mas do seu caráter. Ela sabia ser marcante sem esforço. Podia aparecer em uma festa com uma camiseta simples e ainda assim se tornar o centro das atenções, porque não se tratava das roupas, mas de como ela entrava no ambiente. Com um leve sorriso, com um passo confiante, com a sensação de que sabia exatamente quem era. Na adolescência, Jennifer não buscava corresponder às expectativas. Ela não era uma rebelde no sentido clássico. Em vez disso, seguia intuitivamente seu próprio caminho. Podia discutir com um professor se achasse que ele estava errado, ou se recusar a participar de algo que fosse contra seus valores. Não pelo conflito, mas por princípio. Ela entendeu cedo que ser você mesma nem sempre é confortável. Mas é honesto. Ela adorava a arte. Era atraída por palavras, por imagens, por formas. Jennifer desenhava, mantinha diários, escrevia pequenos ensaios que ninguém além dela lia. Observava as pessoas, em cafés, no metrô, na rua, inventava histórias para elas. Às vezes dizia às amigas: "Olha aquele homem com o guarda-chuva. O coração dele claramente está partido. Vê como ele segura aquele guarda-chuva, como se estivesse segurando não um objeto, mas uma lembrança." As amigas riam, mas ouviam, porque sempre havia algo vivo em suas palavras. Sua adolescência se passava entre Long Island e Manhattan. Nos últimos anos de escola, Jennifer se tornou parte de um círculo fechado de jovens de escolas particulares e famílias abastadas. Eles se reuniam em bares no Upper East Side, ouviam música, falavam sobre o futuro.
Jennifer não estava apenas presente, ela realmente estava ali. Não por ser barulhenta, não por ser ousada, mas por ser verdadeira. Onde outros interpretavam papéis, ela simplesmente era ela mesma. Ela se formou na Baldwin High School, em Long Island, e planejava ingressar na Chamberlain Junior College, em Boston, no outono. Aquilo deveria ser o seu novo começo. Pela primeira vez, fora de Nova York, fora do círculo familiar onde todos conheciam todos. Jennifer dizia que queria começar do zero. Os amigos lembram como ela sonhava com pessoas novas, uma nova cidade, a oportunidade de se tornar alguém diferente, ou, ao contrário, finalmente se tornar ela mesma. Apesar de sua aparente confiança, ela, como todos os adolescentes, vivia suas próprias angústias. Às vezes dizia que tinha medo de não encontrar seu lugar, que era difícil decidir o que ser. Ela se sentia atraída por psicologia, por jornalismo, por arte. Não queria a vida de escritório. Era atraída por histórias, reais, humanas. Queria contá-las. Ou talvez apenas viver de um modo que cada encontro se tornasse uma história. Ela tinha uma relação especialmente afetuosa com o pai. Ele não apenas a apoiava, ele acreditava nela. Eles podiam conversar por horas sobre arte, sobre pessoas, sobre sentido. Ele não pressionava, não fazia sermões. Ele ouvia. E nesse ato de ouvir, Jennifer se sentia importante. Ela costumava visitá-lo na galeria. Sentava em um banquinho alto no balcão, observando as pessoas entrarem e saírem, como comentavam os quadros, como a criatividade parecia suspensa no ar. Aquele era o mundo dela. E nela, ela brilhava. Com os amigos, Jennifer era a alma da turma, mas não a que fazia piadas mais altas que todos, e sim aquela para quem todos se voltavam. Era fácil estar com ela, seguro. Ela sabia guardar segredos, sabia consolar. Sabia permanecer em silêncio quando as palavras eram desnecessárias. Os amigos diziam que ela sempre sabia o que dizer e quando dizer. Às vezes a chamavam de irmã mais velha. Não pela idade, mas pela sabedoria. Mas apesar de toda a sua maturidade, Jennifer continuava sendo adolescente. Ela se apaixonava, cometia erros, sofria. Às vezes sofria em silêncio, às vezes chorava no travesseiro. Mas nunca perdia a fé nas pessoas, mesmo quando a decepcionavam. Ela costumava dizer: todo mundo erra. O principal é não se tornar insensível. Naquele verão de 1986, Jennifer estava à beira de uma nova etapa. Tinha 18 anos. Estava na fronteira entre a de adolescência e a vida adulta. Seu mundo estava cheio de expectativas. Ir para a faculdade, se mudar, fazer novos amigos, novos desafios. Ela sonhava em viajar, se testar em diferentes profissões. Mas, acima de tudo, queria ser feliz. De verdade. Não por status, não por carreira, mas por uma sensação de sentido interior. Nova York, naqueles anos, era um contraste. Riqueza e perigo viviam lado a lado. Jennifer conhecia essa cidade. Conhecia seu ritmo, suas regras, suas sombras. Ela sabia como ser cuidadosa, mas não vivia com medo. Não era ingênua. Era observadora, inteligente, autêntica. As últimas semanas de verão foram preenchidas por encontros, conversas, uma leve tristeza pelas despedidas e uma alegre expectativa de algo novo. Jennifer vivia na antecipação da mudança. Arrumava suas coisas, ia a festas, compartilhava planos. Era uma pessoa viva, com sonhos, com preocupações, com um grande potencial e com um grande amor pela vida. Nova York é uma cidade que nunca dorme. Mesmo no verão, mesmo em dias de semana, mesmo depois da meia-noite. Suas ruas respiram o calor do asfalto, misturado com fumaça de escapamento e aromas de comida de rua. Pessoas saem de bares, táxis piscam os faróis, alguns correm para casa, outros procuram prolongar a noite. Mas no fim de agosto de 1986, um sentimento de mudança pairava sobre esse ruído familiar. O verão estava chegando ao fim. Havia uma ansiedade indefinível no ar. Como se algo tivesse se deslocado atrás das fachadas das casas antigas. Era segunda-feira, 25 de agosto.
uma daquelas noites em que nada parece prenunciar uma tragédia. O calendário marcava o fim do verão. As pessoas voltavam de fins de semana, de casas de campo, das praias. As ruas de Manhattan voltavam a se encher de vozes, carros, movimento. O Upper East Side vivia sua vida habitual e previsível. Os moradores do bairro jantavam em restaurantes e os jovens, em sua maioria de famílias abastadas, se reuniam em estabelecimentos conhecidos, onde os bartenders os chamavam pelo nome. Um desses lugares era o Dorian's Red Hand, um bar aconchegante e pouco iluminado, na esquina da 84ª Street. Foi para lá que Jennifer Levin, de 18 anos, seguiu naquela noite. Ela aguardava ansiosa uma nova vida. Em questão de dias se mudaria para Boston, começaria a estudar, daria seu primeiro passo rumo à independência adulta. Aquela noite era uma oportunidade de se despedir da cidade, dos amigos, do mundo juvenil familiar que estava prestes a deixar. Por volta das 10 da noite, Jennifer chegou ao bar. Testemunhas depois lembraram. Ela usava um vestido leve de verão, com os cabelos soltos, sorridente, tranquila. O bar já estava cheio. Os jovens conversavam, riam, pediam coquetéis. O espaço era preenchido pelo burburinho de vozes, pelo leve cheiro de tabaco e pela música. Uma mistura de hits pop e clássicos dos anos 80. Jennifer se misturou a esse cenário, sem se destacar demais, mas sem desaparecer. Aqueles que a conheciam se aproximavam, trocavam frases, abraços. Ela parecia relaxada. Não havia qualquer traço de ansiedade em seu rosto. Nas 2 horas seguintes, conversou com vários conhecidos, se moveu do balcão para a mesa, de vez em quando saiu para fora. O bar era seu ambiente habitual, seguro, compreensível. Era ali que passava as noites com amigos nos últimos meses. Ali, ninguém perguntava quem você era ou de onde vinha. Todos faziam parte da mesma geração, do mesmo mundo, da mesma ilusão de segurança. À meia-noite, o lugar começou a esvaziar aos poucos. Alguns já tinham ido para casa, outros seguiram para uma festa depois dali, outros saíram para caminhar pelas ruas noturnas. Testemunhas disseram mais tarde que Jennifer deixou o bar por volta de 1h30 da manhã. Ela caminhou em direção à 5ª Avenida, talvez em direção ao Central Park. A rua estava silenciosa. Em Nova York à noite, esse é um estado raro, quase estranho, quando as buzinas dos carros, os passos, as vozes parecem abafados por uma mão invisível. Como antes de uma tempestade. A partir desse momento, instala-se o silêncio. 1 hora, talvez 1h30. Ninguém sabe exatamente onde Jennifer esteve nesse intervalo de tempo. Câmeras de vigilância eram raras naquela época. Telefones celulares ainda não existiam. A cidade emudeceu. E com ela, a resposta para a pergunta sobre o que aconteceu nesse curto período. A manhã de 26 de agosto começou como de costume. Os primeiros raios de sol tocaram os telhados das casas. As pessoas começaram a aparecer no Central Park. Corredores, ciclistas, donos de cães. A escuridão da noite já havia recuado, mas o ar ainda não estava tomado pelo barulho do dia. Eram cerca de 6 da manhã quando um dos primeiros visitantes do parque, um homem de cerca de 50 anos passeando com seu cachorro, notou algo estranho na grama, não muito longe do lado norte do Metropolitan Museum. A princípio, ele não deu atenção. Qualquer pessoa poderia estar deitada na grama. Um morador de rua, alguém dormindo depois de uma festa, um passante qualquer. Mas à medida que se aproximava, a sensação de inquietação ficava mais forte. O cachorro ficou em alerta. O homem parou. A poucos metros à sua frente, jazia o corpo de uma mulher. Estava quase imóvel, parcialmente coberto por folhas e terra. Não havia respiração. Não havia movimento. Ele recuou e foi até o telefone público mais próximo. Sua ligação para o 911 foi contida, mas clara. Estou no Central Park, perto do museu. Tem uma mulher aqui. Ela não apresenta sinais de vida. O chamado foi atendido rapidamente. A patrulha que estava de serviço na área do parque chegou ao local em questão de minutos. 2 policiais se aproximaram do ponto indicado, olharam em volta e viram o corpo de uma jovem. Ela estava deitada de costas. Um dos sapatos havia saído. Sua bolsa estava por perto.
À primeira vista, estava claro. Era necessária assistência médica, mas já era tarde demais. Os paramédicos que chegaram alguns minutos depois confirmaram o óbvio. Não havia sinais de vida. A jovem estava morta. Idade: aproximadamente entre 18 e 20 anos. Cabelos castanhos. O porte físico era esguio. As roupas eram de verão. Havia sinais de luta por toda parte. A grama estava amassada, a pele arranhada por galhos e arbustos. A polícia isolou a área. Montaram um perímetro. Os peritos forenses começaram a trabalhar. Mas tudo o que acontecia parecia irreal. Uma manhã ensolarada. Um parque onde crianças e aposentados passeiam todos os dias. E ali, uma cena que lembrava um drama policial, não a realidade. Os policiais começaram a vasculhar a área. E quase imediatamente encontraram um detalhe-chave. Uma pequena bolsa preta contendo um documento de identidade. Nome: Jennifer Levin. A data de nascimento informada correspondia à sua aparência. Na bolsa também havia batom, pó compacto, um pente, o conjunto habitual de uma jovem. Tudo isso confirmava: diante deles estava uma estudante. Ainda muito jovem, com planos, sonhos, uma vida que até ontem parecia infinita. Enquanto a cidade despertava, a polícia preenchia a papelada. O perímetro permanecia fechado. Os transeuntes diminuíam o passo. Alguns faziam perguntas, outros apenas observavam em silêncio. A cena permanecia muda, como só acontece em lugares onde algo se foi para sempre há pouco tempo. A informação sobre o achado ainda não havia chegado à imprensa, mas já começava a circular entre os repórteres de plantão. Os telefones nas redações começaram a tocar perto das 9 da manhã. Primeiro, de forma seca. Encontraram o corpo de uma mulher no Central Park. Depois, com esclarecimentos. Parece ser uma jovem, possivelmente uma estudante de escola ou de faculdade. E, enfim, mais perto do meio-dia, os primeiros nomes. Enquanto um novo dia começava na cidade, uma de suas filhas, uma jovem com um sorriso e sonhos, jamais despertaria. As primeiras horas após a descoberta do corpo de Jennifer Levin foram uma corrida contra o tempo. A polícia de Nova York, já ciente de que aquele não seria um caso de rotina, agiu de forma rápida, mas cautelosa. A cena do crime no Central Park foi imediatamente isolada e os peritos forenses iniciaram seu exame. Apesar do espaço aberto, os investigadores conseguiram registrar vários detalhes significativos. A grama estava amassada. Foram encontradas pegadas perto do corpo, e tudo isso indicava uma luta. Mas quem poderia ter feito aquilo? Por que ali? Por que ela? Havia muito mais perguntas do que respostas. A única coisa clara desde o início era que a garota não morrera de forma natural. Enquanto os peritos coletavam evidências, a equipe de homicídios começou a interrogar todos que pudessem ter alguma ligação com Jennifer. O nome da garota logo se tornou conhecido por amigos, familiares e pelo público em geral. E com ele vieram não apenas compaixão, mas também choque. Jovem, alegre, socialmente ativa. Ela não era uma vítima típica. Seu rosto aparecia em fotos de família. Ela surgia em festas, fazia parte de um certo círculo. Os policiais sabiam. Quanto mais alto o status social da vítima, maior o barulho, maior a atenção. Mas aquilo não era apenas uma tempestade midiática. Era uma questão de honra. Em poucas horas, os agentes puxaram os primeiros fios que poderiam levar a uma solução. Um deles foi a noite anterior. Jennifer a havia passado no Dorian's Red Hand, um bar popular no Upper East Side, onde jovens de famílias ricas se reuniam. Os investigadores foram dos primeiros a ir até lá. Os garçons e bartenders reconheceram a garota. Sim, ela esteve ali. Ela não veio sozinha. Estava em companhia de amigos, conversava, ria, mas passou bastante tempo, especialmente com um rapaz. A descrição dele coincidia em vários depoimentos. Alto, cabelos escuros, atlético. Um deles disse o nome dele: Robert Chambers. Naquele momento, a polícia não tirou conclusões precipitadas. Precisavam de mais. Solicitaram qualquer gravação de segurança, mesmo sabendo que, em 1986, a vigilância por vídeo não era tão onipresente quanto hoje.
Mas o bar forneceu tudo o que tinha. Lista de pedidos, contas, qualquer coisa que pudesse ajudar a montar uma linha do tempo dos eventos. O corpo de Jennifer Levin foi levado ao necrotério na mesma noite em que foi encontrado. O chefe do serviço médico legal era o Dr. Elliot Gross, um experiente patologista forense que já havia lidado com casos de grande repercussão em Nova York. O exame começou imediatamente. A primeira coisa que chamava a atenção eram as inúmeras escoriações e hematomas nos braços, ombros, costas e rosto. Esses ferimentos indicavam uma luta. Eram recentes, e a natureza dos hematomas indicava que a garota havia tentado resistir. O momento-chave foi o exame do pescoço. Havia marcas claras de pressão na pele. O perito registrou uma fratura do osso ióide. Uma lesão quase impossível de ocorrer por acidente. Esse é um sinal clássico de estrangulamento. Além disso, havia hemorragias visíveis na região dos olhos e sob as pálpebras. Mais uma evidência de falta de oxigênio. Os peritos forenses determinaram que a morte foi causada por asfixia mecânica. Ou seja, a garota foi estrangulada, com as mãos ou usando algum meio improvisado. As costas e as pernas de Jennifer também apresentavam sinais de atrito com o solo, indicando que seu corpo pode ter sido arrastado depois que ela perdeu a consciência ou morreu. Também foi registrado no laudo que não foram encontrados vestígios de terceiros na cena do crime. Tudo indicava que o encontro fora pessoal e terminou de forma trágica. As roupas de Jennifer estavam parcialmente removidas, mas não havia sinais de ações violentas em sentido sexual. Isso era importante. O patologista enfatizou que não havia motivação comprovada ligada à violência sexual. Mas a abundância de hematomas e ferimentos confirmava que o conflito foi fisicamente intenso e unilateral. O nome de Robert Chambers rapidamente se tornou central nessa investigação. Ele foi encontrado na lista de ex-alunos da mesma escola particular que Jennifer frequentara. Ele não era seu namorado, mas os dois claramente se conheciam bem. Seu endereço estava registrado na região da East 90th Street. Os detetives foram até lá sem demora. Robert abriu a porta como se nada tivesse acontecido. Parecia um pouco cansado, mas não alarmado. Quando lhe disseram que Jennifer Levin estava morta, seu rosto mudou. Não de imediato, mas de forma perceptível. De acordo com a investigação, ele não fez perguntas. Apenas respondeu brevemente que tinha estado com ela ontem, mas não sabia para onde ela tinha ido. Isso era alarmante. Os agentes notaram outra coisa. Robert tinha escoriações no rosto, arranhões nas mãos. Ele disse que tinha se ferido enquanto consertava móveis. Os policiais trocaram olhares. Era conveniente demais. Oportuno demais. Eles registraram os ferimentos em fotos e insistiram para que ele os acompanhasse até a delegacia para prestar um depoimento oficial. Robert concordou. Fez o trajeto até a delegacia em silêncio. No prédio do 19º distrito, ele foi levado a uma sala separada e o interrogatório começou. Durou várias horas. Os investigadores não gritavam, mas voltavam sempre ao mesmo tema. Quando ele viu Jennifer pela última vez, por que havia ferimentos recentes em seu corpo e o que aconteceu entre eles depois que deixaram o bar. No início, Robert insistia que eles tinham se separado na porta do bar. Mas aos poucos, conforme os investigadores apresentavam cada vez mais depoimentos de testemunhas, ele começou a se confundir nos detalhes. Mais tarde, admitiu que eles tinham saído juntos e passado um tempo no parque. Foi a primeira vez que mencionou uma intimidade espontânea que, supostamente, teria se transformado em algo incontrolável. Sua história parecia construída, como se ele tivesse se preparado para aquilo. Disse que a garota tinha sido insistente demais e que ele a afastou, por não querer que as coisas fossem longe demais. Quando percebeu que ela não apresentava sinais de vida, ficou com medo e fugiu. Essa versão não batia com as evidências. Os peritos encontraram sinais de estrangulamento, além de numerosos hematomas que indicavam uma luta. A essa altura, os investigadores já sabiam que tinham encontrado roupas femininas rasgadas no armário de Robert, assustadoramente parecidas com as que Jennifer usava. Também haviam apreendido um diário em que Chambers descrevia vários episódios de seus relacionamentos, alguns dos quais eram francamente perturbadores. Tudo começava a se encaixar em um mosaico sombrio.
Mas a polícia ainda não havia efetuado a prisão. Precisavam de um argumento sólido, não apenas de suspeitas. Eles continuaram reunindo provas, interrogando dezenas de pessoas. Amigos de Jennifer, antigas parceiras de Robert, conhecidos, professores, qualquer um que pudesse lançar luz sobre o perfil psicológico de ambos. Paralelamente, o trabalho forense seguia em andamento. Cabelos encontrados sob as unhas de Jennifer foram enviados para exame. A análise de DNA ainda engatinhava na época, mas os peritos conseguiram confirmar. Eram fios de cabelo masculino. A comparação da estrutura com a amostra de Chambers resultou em compatibilidade. Sua história começava a ruir e a pressão da polícia aumentava. Quanto mais ele falava, mais se confundia em seu próprio relato. E em determinado momento, mais de 24 horas depois do primeiro interrogatório, ele cedeu. Sua confissão foi contida, emocionalmente esvaziada. Disse que as coisas saíram de controle. Alegou que estava se defendendo. Mas os investigadores não acreditaram. Sabiam que não se tratava apenas de um jovem assustado. Tratava-se de um homem que tentou esconder a verdade até o último momento. A prisão de Robert Chambers caiu como um raio sobre toda a cidade. O público ainda não conhecia toda a verdade, mas os boatos corriam soltos. A imprensa sentiu o cheiro de sensação, e o caso se tornou público. As manchetes se encheram de termos como crime por amor, noite fatal e o caso do PrEP. Mas por trás das palavras chamativas, havia uma tragédia que teria de ser desmontada em fatos dentro de um tribunal. E embora o processo estivesse apenas começando, os policiais que lutavam por justiça para Jennifer sabiam que tinham tudo o que precisavam para levar a investigação até o fim. O julgamento de Robert Chambers começou em meio a uma divulgação incrível. A cidade de Nova York acompanhava os acontecimentos com atenção voraz. As manchetes gritavam: crime no Central Park, beleza e morte, assassinato no mundo dourado do privilégio. Cada movimento da acusação e da defesa se tornava público. Cada interrogatório era comentado nas páginas dos tabloides e nos noticiários da noite. A atmosfera era tensa, como se o que acontecia afetasse pessoalmente cada habitante da cidade. Mas além do barulho midiático, havia duas famílias. Uma de luto por uma filha, a outra tentando desesperadamente proteger um filho. No tribunal, as emoções beiravam a ruptura nervosa. E tudo começou com uma pergunta simples, porém importante. Haveria um julgamento por acusação de homicídio em segundo grau, com reconhecimento de intenção, mas sem planejamento prévio. O Ministério Público insistia desde o início. Tratava-se de um crime a sangue frio. Baseavam-se em provas periciais que mostravam que a morte de Jennifer não havia ocorrido de forma instantânea, mas após a aplicação prolongada de força física. Indícios de luta, ferimentos em seu corpo, marcas sob as unhas, relatos sobre seu medo de Robert. Tudo isso formava um quadro. Ela não quis morrer. Ela lutou. E Robert Chambers, segundo a acusação, não simplesmente perdeu a cabeça. Ele tomou a decisão de usar a força e foi até o fim. Mas não eram apenas os promotores que falavam pela acusação no tribunal. As vozes deles ecoavam a revolta da sociedade e as vozes dos pais de Jennifer, que eram obrigados a ouvir os detalhes da última noite da filha. Eles se sentavam na primeira fila, todos os dias, sem faltar. Seus olhares não deixavam Robert por um minuto. A defesa contava uma história diferente. Os advogados de Robert Chambers apoiavam-se na imagem de um bom rapaz de boa família, que, segundo eles, teria sido vítima das circunstâncias. Argumentavam que o que aconteceu naquela noite foi o resultado de um jogo que saiu do controle. A defesa se estruturou em torno da tese do consentimento. Supostamente teria havido uma luta íntima entre Jennifer e Robert, durante a qual ela, de repente, aumentou a pressão. E ele, assustado, começou a se defender. Os advogados evitavam a palavra estrangulamento a qualquer custo, substituindo-a por expressões como incidente, contato, conflito. Robert se sentava no tribunal, com os olhos baixos, encenando cuidadosamente um arrependimento. Mas a maioria dos presentes sentia que algo não dito se escondia por trás daquela calma.
talvez frieza, talvez indiferença. Ele não derramava lágrimas. Raramente olhava na direção dos pais de Jennifer. A sociedade se dividiu. Alguns viam em Robert um jovem brilhante e promissor que havia se tornado vítima de pressão e de circunstâncias cruéis. Outros o viam como um manipulador que usava seu status e aparência para escapar da punição. Analistas de TV discutiam ao vivo. Jornais publicavam retratos psicológicos. Programas de auditório convidavam especialistas para falar sobre violência masculina, desigualdade de classe, privilégio e justiça. Ações em memória de Jennifer aconteciam nas ruas de Nova York. Seu retrato, com olhos escuros e um leve sorriso, virou símbolo de uma juventude à qual não deram chance. O momento-chave do julgamento foi a discussão sobre a admissibilidade de certas provas. Os advogados de defesa tentaram excluir alguns materiais do processo, alegando violações nos procedimentos de detenção. Os promotores, por sua vez, argumentaram que a confissão de Chambers, embora não registrada integralmente em vídeo, fora voluntária e compatível com seus direitos. No entanto, o julgamento não seguiu o roteiro clássico. Algumas semanas antes da sentença, quando a tensão estava no auge, as partes de repente chegaram a um acordo. O promotor, temendo que o júri não chegasse a uma decisão unânime devido à pressão da defesa, concordou em reclassificar a acusação. Robert Chambers se declarou culpado de homicídio culposo, sem intenção comprovada, mas com o fato de ter causado a morte. Essa decisão provocou uma onda de indignação entre os apoiadores da família Levin. A mãe de Jennifer deixou o tribunal em lágrimas. Mais tarde, ela diria em uma entrevista: "Mataram minha filha 2 vezes. Primeiro no parque, depois no tribunal." A decisão do tribunal foi breve. Robert Chambers foi condenado a 15 anos de prisão, o máximo previsto para aquela acusação. O juiz observou em sua conclusão que levava em conta a idade do réu, a ausência de antecedentes criminais e a confissão de culpa, mas também enfatizava a gravidade das consequências e a dor causada à família da vítima. Para muitos, foi um compromisso com gosto amargo. Brando demais para um assassino, duro demais para quem acreditava em sua inocência. Mas o julgamento acabou. Robert foi retirado do tribunal algemado, sob os flashes das câmeras e o silêncio da sala. Jennifer Levin já não podia contar sua versão, e a sociedade guardou esse nome por muito tempo, como símbolo de uma vida jovem interrompida bem no começo.